Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um podcast Conversando com Kardec. Hoje, nossa aula de número 66, que trata lá do capítulo 9, que é a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o nosso tema hoje, que nós já iniciamos na semana passada, é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. E aí, para nós iniciarmos esse capítulo, já que a gente já tratou algumas questões na nossa reunião do dia 10, eu vou trazer de novo essa questão, que é a 459, que é exatamente a questão que nos traz a dimensão dessa influência que os espíritos exercem sobre nós. Aqui nós estamos falando em espíritos, no sentido do espírito desencarnado, que está na erraticidade, mas, por certo, também nós somos influenciados por espíritos que estão encarnados. E isso tudo se explica exatamente por conta da afinidade que nós temos ao emitirmos o nosso pensamento, ele magneticamente se ligar com pensamentos iguais. Então, se nós pensamos, por exemplo, na caridade, aquela matéria mental que é produzida pela nossa mente, ela vai sintonizar com pensamentos de outras pessoas que vibram pela caridade. E haverá uma influência do nosso pensamento sobre eles e do pensamento deles sobre nós. Essa influência, ela tem uma propriedade magnética, né? Nós sabemos que o magnetismo ele se atrai exatamente por cargas iguais. Então, uma carga de pensamento que tem o objetivo da caridade, ela vai ser atraída por outra carga de pensamento que quer a caridade. Então, a pergunta que foi dirigida aos espíritos é se os espíritos influenciam nossos pensamentos e nossos atos, as nossas ações. E a resposta que eles nos dão é que a influência é muito maior do que nós imaginamos. E eles chegam a nos dizer que a mais das vezes são os espíritos que dirigem os nossos pensamentos e dirigem nossas ações. Em que sentido nós colocaríamos essa possibilidade dos espíritos nos dirigir? Porque a influência é muito grande. Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de fazer, sem pensar muito, aquilo que era nosso desejo inicial e que, sob influência de outros espíritos que têm o mesmo desejo, nos empurram para esse ato, nos empurram ainda mais para esse pensamento. Então, o que os espíritos querem nos dizer é que nós não estamos sozinhos, nós estamos sempre conectados a uma rede, que é uma rede de pensamento, que é uma rede de matéria mental, que colabora com os nossos atos, sejam em pensamentos, sejam para o bem, sejam para o mal. É dessa convicção que essa questão nos traz, que a gente, por exemplo, entende a importância da prece. Quando nós oramos no desejo de buscar alguma coisa para nós ou para outro, quando nós oramos no sentido de agradecer ou de reconhecer Deus como o nosso Pai Celestial, nós nos conectamos a outros que estão com o mesmo pensamento. Então, aquele nosso pensamento ganha uma força que sozinho ele jamais teria. E é exatamente por essa força que nós nos sentimos socorridos por todos os espíritos que estão com o mesmo índole nossa, que estão com a índole de cumprir os desígnios do Pai. Mas também, a gente tem que ter muito cuidado, que essa influência para a questão negativa também é verdadeira. Quando nós, por exemplo, nos carregamos de um pensamento de inveja, nós atraímos e nos conectamos aos invejosos. E aí também o nosso desejo potencializa a sua força. Então nós somos quase que arrastados ao nosso desejo inicial. Então agora falando mais propriamente da questão que começamos o nosso estudo de hoje, e nós vamos ver que o estudo de hoje está muito calcado na influência dos espíritos imperfeitos sobre nós. Na semana passada a gente viu bastante sobre
a influência dos bons espíritos, né? Hoje nós vamos ver que o estudo dessas questões estarão bem voltadas às más influências, às más inclinações. Então, na questão 465, é perguntado por que os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal, por que eles colaboram conosco, por que eles nos apoiam, por que eles se tornam parceiros quando nós desejamos o mal. E a resposta é para ver a gente sofrer, né? Para fazerem com que a gente sofra, que é o estado que eles estão. Eles estão no estado de sofrimento. Então, o desejo deles é ver nós sofrermos como eles também estão sofrendo. E aí, dessa questão, derivou-se duas. A primeira é se o fato de eles fazerem nós sofrer diminui o sofrimento deles. É claro que não. É claro que o fato de nós sofrer não vai fazer com que os espíritos sofram menos. Então, é claro que nós sofrendo, nós não diminuímos o sofrimento dos espíritos imperfeitos. Eles fazem isso, né? Porque quando eles veem que nós estamos mais felizes que eles nos invejam a nossa felicidade. E como os espíritos imperfeitos, eles tendem a não querer que ninguém esteja melhor que eles, a inveja deles os leva a querer que nós também venhamos a sofrer como eles têm sofrido. Então, nós conseguimos entender isso até do ponto de vista das pessoas que convivem conosco na vida encarnada. Tem muita gente que, ao invés de se preocupar em melhorar de vida, ele se detém em desejar que o outro não avance e não se distancie dele, para que ele não fique para trás. A situação é a mesma em relação aos espíritos encarnados. No desejo de não nos ver melhor do que eles desejam que nós nos atrasemos, ao invés de eles se preocuparem em eles se adiantarem e nos acompanhar. E aí, a que derivou também da mesma pergunta que a segunda, diz que natureza de sofrimento que eles querem que nós venhamos a experimentar. E a resposta dos espíritos é que eles querem que nós sofra, né? Qualquer tipo de sofrimento que resulte de você ser um espírito inferior, de você ser um espírito que se afasta de Deus. Para eles não é muito importante qual é o tipo de sofrimento que nós vamos ter, desde que esse sofrimento resulte de um mau comportamento, de um erro, de uma falha de caráter, né? De um ato ou um pensamento que não é apropriado à lei de Deus. Sendo um sofrimento que decorre disso, eles estão mais que satisfeitos. Na seguinte questão é perguntado por que Deus permite que espíritos se associem a nós, né, e nos excitem a praticar o mal. E aí os espíritos nos respondem que os espíritos imperfeitos, eles acabam sendo instrumentos que nos testam se realmente nós temos a convicção, a certeza na justiça de Deus, na sua bondade, na precisão das suas leis, na sabedoria de suas leis. E se essa certeza, ela está constante em nós. Então, eles nos testam se realmente nós já adquirimos convicções no bem, ou se nós ainda estamos com essa convicção não consolidada, não construída devidamente. Então, funcionam realmente como provas, né? Para que nós venhamos a realmente mostrar que nós já superamos ou não determinada fraqueza. Então, os espíritos nos dizem que nós temos que progredir na ciência, né, e na moral. E para que a gente consiga esse progresso, é necessário que a gente passe por provas, para que a gente alcance o bem. Quando nós vamos ao colégio, quando nós estudamos, nós também passamos por provas. O que são as provas? São os momentos em que, sabendo que nós seremos cobrados sobre o nosso aprendizado, nós nos preocupamos a nos aparelhar melhor
do conhecimento necessário para aquela prova, das aptidões necessárias para aquela prova, porque essa pode ser uma prova, por exemplo, uma prova no esporte. Então não bastará conhecimento, nós teremos que ter aptidão física para aquela prova. Então mesmo o atleta de competição, quando ele sabe que tal dia vai ter a Olimpíada, para aquela Olimpíada ele se prepara para que naquele dia ele esteja em condição. É assim que nós deveríamos agir em relação às nossas conquistas no bem. Muitas das vezes, quando nós passamos pela prova, a gente, muitas vezes até se revolta com ela e deseja que ela não aconteça. Mas é exatamente a prova que faz nós reforçar o nosso aprendizado. É exatamente a prova que nos leva ao desejo de estar pronto para enfrentar a prova, de estar apto, de fazer um esforço adicional para adquirir uma virtude, para que a prova não venha a nos fazer cair, para que a gente não sucumba à prova. Então essa é a importância da prova. Se nós não tivéssemos nenhum tipo de provação, talvez nós ficássemos mais descuidados com o aprendizado. Talvez o aprendizado demorasse muito mais, porque nós não estaríamos com nenhuma consequência se nós não levássemos o nosso aprendizado de forma mais séria. E é exatamente para isso que servem esses espíritos, para que eles, então, se tornem elementos que nos induzam a nos preparar melhor para o bem. Aí os espíritos bons que estão respondendo à questão dizem que eles, no caso, né, os espíritos bons, têm por missão se colocar todos nós no bom caminho. Então, se há os espíritos que querem que nós vá para o bom caminho, há os bons espíritos sempre que querem que nós vá para o bom caminho. As duas forças estão equilibradas, né? Quando as más influências agem sobre a gente, é porque nós atraímos. Nunca o mal agirá sobre nós sem que nós tenhamos o primeiro desejo do mal. Nós não seremos excitados para o mal que não desejamos fazer. Né? Os espíritos inferiores, eles vêm para nos ajudar quando nós temos a vontade de praticar o mal. Os espíritos bondosos, amigos, é a mesma coisa. Quando nós temos a vontade de praticar o bem, eles vêm em nosso auxílio. Então, os espíritos inferiores, se nós não queremos praticar o mal, eles não podem vir nos ajudar porque nós não estamos com o desejo de fazer aquilo. Se nós mantemos o pensamento no bem, eles não têm como interferir nos nossos pensamentos, porque nós não desejamos a companhia deles e não desejamos agir como eles. E nós ainda por cima estaremos bem acompanhados dos amigos espirituais. Né? Mas quando nós temos esse desejo, por exemplo, quando nós temos o desejo do homicídio, de matar alguém, naturalmente uma multidão de espíritos, né, se unem em pensamento a nós, procurando manter em nós esse pensamento, e ainda mais que isso, procurando que esse pensamento vá tomando conta de nós, até o momento que a gente vai decidir e vai realmente fazer o homicídio. Né? Mas também nunca nos faltará espíritos que se esforçam para nos influenciar no bem e nos tirar aquela ideia da cabeça. Então nós estamos sempre com as duas possibilidades. São correntes magnéticas que nos envolvem sempre. Nós vamos sintonizar com aquela que nós desejamos. Nós temos esse livre-arbítrio, né? Então, é como se fosse uma balança que nós vamos colocar mais peso onde nós desejamos. Mas o comando é nosso. Não são os espíritos que nos levam a fazer o mal. Eles nos ajudam. Também não são os espíritos bondosos que nos levam a fazer o bem. Eles nos ajudam. Nós temos que fazer a nossa parte para ter algum mérito naquilo que realizamos. Então Deus deixa a escolha do caminho que nós vamos trilhar para a nossa consciência. É ela que vai ter a liberdade de ceder a uma influência ou a influência contrária. É ela que vai se fazer acompanhar de espíritos bons, que nos levarão para um bom caminho, ou de espíritos imperfeitos que nos levarão para um mau caminho. Enquanto nós estamos encarnados, isso não é diferente. É importante que a gente entenda que o mecanismo não é diferente. Se nós
numa noite, por exemplo, desejarmos ir à casa espírita, nos reunir com outras pessoas que desejam aprender, se melhorar, nós estaremos com aqueles amigos fazendo coro, desejando que a gente cada vez realize mais, faça mais, estude mais, se torne uma pessoa melhor. Mas se na mesma noite nós preferimos, ao invés de ir na casa espírita, e, por exemplo, num lugar onde se reúne pessoas mal intencionadas, pessoas que desejam fazer o mal, quando nós chegarmos lá, as pessoas vão tentar nos influenciar a fazer o que nós somos atraídos para lá para fazer. Se, por exemplo, nós vamos a um lugar de pessoas viciosas, elas vão lá, todos eles nos incentivar ao vício. Então, não é diferente a nossa vida quando estamos encarnados. Nós nos associamos a quem nós quisermos. E ao nos associarmos com pessoas iguais, a gente sofre influência. Não deixa de ser uma coisa que a gente está fazendo sozinho. A gente começa a fazer essa coisa com a ajuda daqueles que nos cercam. É exatamente isso que acontece em relação aos espíritos desencarnados. A próxima questão pergunta se nós podemos nos libertar da influência desses espíritos imperfeitos que querem que a gente faça o mal. E a resposta é sim, nós podemos nos libertar dessa influência. Né? Eles só se ligam a nós porque nós temos desejos iguais aos desejos que eles têm. Então, quando nós temos o desejo de fazer alguma coisa má, quando nós temos o desejo de prejudicar alguém, quando nós temos um mau pensamento de raiva, de ódio, de inveja, de cobiça, de egoísmo, nós os atraímos pelo nosso pensamento. Porque nós, pensando, produzimos uma matéria sutil, uma energia, né? Einstein disse que energia e matéria são a mesma coisa. Então, nós podemos usar que o pensamento é uma matéria, podemos dizer que o pensamento é uma energia. Quando essa energia ela se desprende de nós através do pensamento, ela atrai energias iguais, exatamente movidas pelos mesmos sentimentos ou pelos mesmos defeitos. E aí, então, nós passamos a atrair os espíritos que sintonizam conosco. Se nós passamos de pensar coisas ruins, se nós paramos de pensar coisas ruins, nós nos desligamos naturalmente da influência dos espíritos maldosos, dos espíritos imperfeitos, para sermos mais precisos, né? Porque o mal é a ausência do bem. O mal é a ignorância, é a ausência da sabedoria. Então, nós nos ligamos com espíritos imperfeitos. Na seguinte questão, pergunta se os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas. Ou seja, se nós passamos pela nossa vontade a ter só pensamentos bons, sempre que nós tivermos um pensamento negativo, já o afastá-lo imediatamente da nossa cabeça e entrar em oração. Se eles deixam de tentar nos dar influência negativa, se eles deixam de nos perseguir para nos colocar numa situação errada, numa situação que não nos é propícia. E aí os espíritos respondem com outra pergunta, né? O que a gente ia querer que eles fizessem? Por óbvio que eles renunciam, né? Por óbvio que eles param de tentar. Eles vão ficar o resto da vida tentando uma coisa que a gente não quer, porque também eles não serão atraídos para nós. Não tem ali nada que interesse para eles. Então eles vão ir para outro lugar, onde o seu pensamento seja chamado por pessoas que pensem como eles, né? Se eles não encontram em nós elementos de atração, eles vão embora. E cede lugar aos bons espíritos, daí nós estaremos atraindo bons espíritos, né? Agora, a gente não pode deixar de entender que isso não quer dizer que a gente esteja livre para sempre de qualquer influência negativa. O espírito, por mais que ele se desenvolva, sempre haverá a possibilidade dele ser surpreendido por algum espírito que fica na espreita ali. É aquele pensamento fugidio, que a gente dá uma acolhida, que a gente fica demais com ele na cabeça. É aquela palavra mal usada, é aquela irritação que
irrompe, e aí a gente dá guarida e ele vai atraindo aquele que está como se fosse aqui, como diz aqui, o gato, né, espreitando o rato. Então, nada é eterno, né? É eterno enquanto nós conseguimos manter o pensamento elevado. Mas nós não podemos imaginar que daí, agora os espíritos imperfeitos foram embora, agora eu posso pensar qualquer coisa. Não. É uma força. É uma força, nosso pensamento é uma força, é uma energia que vai atrair exatamente uma energia igual. Então, a gente não pode descuidar nunca. Jesus nos ensinou que nós temos que vigiar e orar. Vigiar, né? Ficar de olho no nosso pensamento. Está sempre vamos dizer assim, nos policiando os pensamentos, né? E orar para que o nosso pensamento se eleve. Então, se nós cumprirmos esses 2 mandamentos, nós estaremos livres de qualquer influência. Mas nós não podemos imaginar que se nós deixarmos de cumprir, nós estamos livres de qualquer influência. Claro que não. Por mais que a gente já tenha caminhado na estrada de evolução, quando nós vacilarmos nos nossos pensamentos, nós seremos, né? Ou nós viremos a atrair espíritos imperfeitos. A próxima questão pergunta os meios pelos quais nós podemos neutralizar a influência dos maus espíritos. Com bons pensamentos. Como é que a gente mantém os bons pensamentos? Fazendo o bem e colocando a nossa confiança em Deus. Se nós estamos sempre fazendo o bem, e se nós confiamos em Deus, os nossos pensamentos naturalmente são bons pensamentos. E aí nós conseguimos repelir a influência dos espíritos inferiores, né? E destruir o império que eles querem tomar sobre nós mesmos. Ou seja, eles querem nos dominar. Se nós permitirmos, os espíritos vão nos dominar. Não por isso, né? Nós, no espiritismo, chamamos a influência contínua de um espírito sobre um outro espírito, nós chamamos de obsessão. E o grau mais elevado dessa obsessão é exatamente a possessão. É quando eles realmente nos dominam completamente. Então, o desejo deles, em última análise, é que eles comandem a nossa vida. Nós podemos, sim, neutralizar essa influência, fazendo bem e confiando em Deus, né? Dessa forma, nós evitaremos escutar a sugestão dos espíritos que tentam ficar nos atirando para o mal, que tentam ficar soprando a discórdia, soprando maus pensamentos, excitando as nossas paixões, as quais nós já caímos há pouco tempo nelas, né? Que nós ainda não estamos totalmente curados dessas paixões, e eles ficam ali. São essas que a gente cai mais fácil, né? Porque nós já caímos. Eles ficam ali, nos convidando para voltar a esse exercício das nossas paixões. Então, nós temos que estar sempre vigilante em relação às nossas dificuldades, para que a gente não venha a acatar qualquer sugestão que não seja boa para nós, que não seja satisfatória para a nossa evolução. Continuando, dizem ele, desconfiar sobretudo daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Que os espíritos estão nos dizendo aqui que o defeito comum, o defeito mais encontrado sobre aqueles que aqui vivem no planeta Terra é o orgulho. Todos nós temos orgulho. Todos nós nos achamos que temos mais direito que os outros. Todos nós achamos que somos melhor que as outras pessoas. Como eles sabem que esse é um defeito comum a todos nós, né, nós temos que tomar cuidado quando esses espíritos se aproximam de nós para ficar nos excitando a acreditar que realmente nós somos melhores, quando nós sabemos que somos todos iguais. Por isso que a gente vive no mesmo mundo, porque a gente está quase todos exatamente no mesmo nível, né? Então eles dizem, eis porque Jesus nos sugeriu que quando a gente fizesse a oração dominical, né, que ele nos ensinou, ele nos disse para a gente repetir, Senhor, não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando aqui exatamente dessa influência que os espíritos que são imperfeitos podem exercer sobre nós. Então, se nós não sucumbir
as sugestões que ele nos dão, nós vamos nos livrar daquilo que é ruim para nós, daquilo que é o mal para nós. É isso que Jesus nos ensinou. Outra pergunta: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazer isso? E se isso for uma missão, eles não têm responsabilidade sobre isso, então? E aí a explicação dos espíritos é que Deus jamais daria missão para um espírito, filho seu, fazer o mal. Nós fizemos o mal porque nós transgredimos a lei de Deus. Porque nós transgredimos missões que nós deveríamos realmente cumprir. Nós só agimos no mal por um desejo nosso, porque nós não acatamos a lei de Deus, porque somos rebeldes à lei de Deus, porque a lei de Deus é sempre para o bem. Então, o espírito que faz o mal, e nós, quando fizemos o mal, fizemos pela nossa própria vontade. E fazendo pela nossa própria vontade, exercitando o nosso livre-arbítrio de forma inadequada, nós teremos que arcar com consequência, porque a decisão foi nossa. Tá? Deus, então, permite que a gente tome essa má decisão, usa até isso para nos beneficiar, né? Mas, usa isso, inclusive, para nos experimentar, né? Mas nós sofreremos as consequências, né? Porque nós deveríamos repelir tudo aquilo que não está de acordo com as leis de Deus. E as leis de Deus, elas estão escritas na própria obra de Deus, na própria natureza. Então basta estar escrita também na nossa consciência. Não tem como nenhum de nós dizer que não sabe qual a lei de Deus, porque ela está escrita na nossa consciência. Quando nós fizemos alguma coisa errada, a gente imediatamente reconhece como uma coisa errada. Assim como quando a gente faz uma coisa certa, a gente imediatamente identifica como uma coisa certa. Então não há que se dizer que nós desconhecemos a lei de Deus. Questão seguinte: quando experimentamos um sentimento de angústia, ou um sentimento de ansiedade indefinível, ou ao contrário, um sentimento de uma satisfação interior, sem saber de onde é que saiu aquele sentimento. Isso prende-se unicamente a uma disposição do corpo? Claro que não. Claro que não há uma disposição do corpo. Porque isso são coisas que quem sente é o espírito. Angústia, ansiedade, satisfação, quem sente é o espírito. Então, ele só pode estar ligado a alguma experiência do espírito. E o que não se responde aos espíritos é que são quase sempre comunicações que a gente teve inconscientemente com espíritos. Ou que nós tivemos essa comunicação com o espírito durante o sono. Então, por exemplo, no caso do sono, às vezes a gente vai acordar com um sentimento de angústia, com uma ansiedade, ou se a gente estiver durante o sono com uma pessoa amada, nós vamos acordar com uma satisfação, né, com uma alegria já de manhã, e às vezes não precisa nós estarmos durante o sono, às vezes mesmo em vigília a gente experimenta o contato com espíritos que fazem nós nos sentir angustiados, ansiosos ou satisfeitos. Sempre será uma troca de energia fluídica. Sempre será nós sentindo a energia mental de um outro espírito que nós vamos ter esse sentimento sem causa conhecida. Claro que às vezes nós sabemos a causa, né? Às vezes ficamos alegres por um fato que ocorreu conosco, a gente sabe a causa. Mas aqui se está falando quando a gente não sabe a causa. Não há motivo, mas a gente tem uma angústia. Não há motivo, mas a gente de repente sente uma ansiedade. Então é que nós sentimos um campo vibratório de energias de um espírito que nos fez sentir assim. Sempre entendendo que nós sintonizamos com eles. Eles não conseguiriam praticar conosco essa influência sem que nós nos sintonizássemos no mesmo tipo de pensamento, na mesma vibração. Né? Então, se a nossa onda mental tem a mesma frequência da dele, há uma sintonia, e aí nós conseguimos perceber a energia que ele está dividindo conosco. 462. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias que já existem
ou eles podem criar uma circunstância para nos incitar ao mal. Então, a resposta dos espíritos é que eles aproveitam a circunstância, né? Circunstâncias acontecem na nossa vida e eles aproveitam essa circunstância. Mas, frequentemente, eles podem provocar uma circunstância. Por exemplo, uma situação que nos leve a uma irritação, né? Compelindo inconscientemente o objeto da vossa cobiça. Então, eles podem, aproveitando uma situação que iria ocorrer, né? Eles, ou que está em nossa volta, eles aproveitam, né? E nos compelem ao nosso desejo, né? Para que nós, então, sejamos provocados. Então, aqui, por exemplo, no caso do exemplo citado, que é o caso da cobiça, né? Um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Alguém deixou o dinheiro ali, é uma circunstância, mas eles provocam que a gente veja o dinheiro, que a gente enxergue que o dinheiro está ali, né? Não foram os espíritos que levaram o dinheiro para ali, alguém teve que deixar esse dinheiro ali, né? Mas eles podem dar ao homem o pensamento de ir para aquele local, ou de olhar para aquele local, né? E aí sugere o pensamento da pessoa pegar aquele dinheiro que não é dela e não devolver mais. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter a influência dos bons espíritos de pegar o mesmo dinheiro que nos chamou a atenção, que a gente viu que estava ali, ou que a gente foi dirigido para aquele local e devolver a pessoa que aquele dinheiro pertence, né? Assim como a cobiça, em todos os outros casos, ocorre exatamente o mesmo. Então, por exemplo, o nosso orgulho, que nós vimos antes, que é um objeto central exatamente das possibilidades que os maus espíritos exploram para nos tentar, porque sabem que nós somos orgulhosos, né? O orgulho, muitas vezes, será excitado por uma circunstância que, sem o auxílio dos espíritos, talvez nos passasse desapercebido. Mas, com o auxílio dos espíritos, alguém fala alguma coisa, a gente já acha que é com a gente. A gente já acha que a pessoa deu uma indireta. Então, eles estão superexcitando o nosso orgulho. Superexcitando nós acreditarmos que aquela pessoa está tentando nos diminuir. E aí, a partir disso aí, nós então entraremos em estado de irritação e potencialmente entraremos num desejo de prejudicar aquela pessoa, de dar o troco. E aí, o processo desencadeia, porque daí uma multidão se associa a nós para fazer uma desforra daquela pessoa que às vezes nem estava pensando em nós ou nos dirigindo qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de desfavorecimento, mas nós somos levados a acreditar que sim, colocamos em nós o pensamento da desforra e daí aquilo cresce assustadoramente a ponto de alguns de nós, muitas vezes, perder totalmente a razão e agir da forma que não deveria. De todo esse nosso estudo, o que nós podemos entender é que a influência dos espíritos existe. E ela é grande, e ela muitas vezes nos dirige. Mas cabe a nós decidir se nós vamos, com as boas companhias, tomar boas ações e pensamentos, ou se nós vamos ceder às más companhias, e aí certamente nós teremos companhia para nos influenciar a tomar péssimas decisões. O que conta no final é a nossa possibilidade de fazer uma boa escolha para termos méritos no futuro. Nós agradecemos a companhia de todos os amigos e agradecemos especialmente a Deus por essa possibilidade de reflexão e pedimos que nós possamos novamente nos encontrar na próxima semana.